Eu percebi que bastante gente ficou com dúvida nessa parte de achar a fração geratriz da dízima periódica, né? Então eu vou dar uma explicada de novo aqui. Vamos ver se eu consigo esclarecer um pouco melhor para vocês, certo? Então achar a fração geratriz é aquela história de você ter uma certa dízima periódica, né? Lembrando que esse risquinho ele significa que a repetição se encontra aqui, né? Então toda dízima periódica vai ter uma fração que gerou ela, né? Lembrando aqui que a gente vai usar sempre o 9 no denominador, certo? Vocês me perguntaram também por que o 9 é importante aqui, porque exatamente o 9. Eu vou deixar um vídeo aí que não explica exatamente, porque seria muito difícil explicar exatamente, mas que ele dá uma ideia de por que o 9 acaba aparecendo aí, beleza? Então a gente vai dividir em 3 casos aqui. Os dois primeiros, eles... Na verdade, todos eles são muito parecidos com o primeiro. São só, tipo, alguns ajustes, mas o importante mesmo é o primeiro, certo? Então, a gente vai começar com essas dízimas, que são as dízimas que a gente chama de simples, né? Que é tipo 0, alguma coisa. E a repetição, ela começa já logo depois da vírgula. Beleza? Nesse caso, você vai simplesmente, primeiro, identificar qual é o período. Qual é a repetição, né? Então, cada uma aqui tem um período. Por exemplo, aqui no primeiro período é só 2. Já no segundo período é 45. E aí você vai fazer o período dividido pela quantidade certa de noves aqui. E qual é essa quantidade? Depende de quantas casas tem o seu período. Então, vamos pegar, por exemplo, o próprio 0,222 aqui. Ele vai ser igual a período 2. Como o período é formado só por um 9, 2 sobre 9. Se eu pegar o próximo exemplo aqui, 0,4545, 45, é o período, né? Divide por 99, por quê? Porque são duas casas de período, então são dois noves que eu vou usar. E esse outro aqui é o 0,123, 123. Período 123 dividido por 999, que são 3, então eu uso 3 noves. Todos os outros casos, eles vão ser uma questão de enxergar onde que está o período para eu poder fazer essa mesma coisa aqui, certo? O segundo caso é quando eu tenho o período sozinho também, ou seja, não tem nenhum outro algarismo que não faz parte do período, não tem um intruso aqui, não tem um 5, sei lá. É só os dois e os zeros, né? E só que vocês percebem que não começa logo depois da vírgula. Logo depois da vírgula tem ainda mais alguns zeros e depois começa o período. Então essa é a diferença entre esses dois, ó. Nesses aqui, a repetição ela começa logo depois da vírgula, enquanto nos outros tem um zero atrapalhando aqui antes, né? Mas a ideia vai ser quase a mesma, vai ser exatamente a mesma do primeiro caso, só que depois dos noves, eu vou colocar uma certa quantidade de zeros aqui na frente. Essa quantidade depende da quantidade que tem o seu número também, né? Então vamos pegar esse cara aqui, ó, o 0,00222. Beleza. Então, ó, eu sei que o período é a repetição do 2, né? Então vai ficar 2 sobre 9. Um 9 só porque o período tem uma casa só, certo? E aí depois tem dois zeros aqui, então eu vou botar dois zeros aqui. Fazer com esse outro aqui, ó. 0,0456. E aí aqui, quando esse risquinho você percebe que ele está a partir do 4, então quer dizer que esse número, a repetição, ela é a partir do 4 aqui, né? Então 456, 456. Beleza. Então o período é 456, vai ficar 456 sobre 999, porque o período tem 3 casas. E mais um zero, porque tem um zero aqui, né? Então, a ideia é exatamente a mesma do primeiro caso. Você olha o período,
o numerador sempre vai ser o período, enquanto o denominador vai ser a quantidade de noves que precisar, dependendo de quantas casas tem o período, né? E aí depois você bota só o zero. Fazer com esse aqui também, ó. O 0,00121212. Seu período é 12, então vai ficar 12 sobre 99, porque são duas casas aqui do período, né? 00, porque são dois zeros. E aí, para terminar, a gente tem os casos em que eu tenho, agora sim, um algarismo que não é zero, e ele aparece aqui de intruso mesmo, ó. Que nem nesse caso seria o 1, aqui seria o 2,3, e aqui também o 2,3. Então, aqui eu tenho o tal do antiperíodo, certo? Nesses casos, eu vou separar. A primeira coisa que eu preciso fazer é distinguir quem é quem aqui. Então, ó, o meu período começa a partir desse 2. Então, o meu 1, ele é o antiperíodo, certo? Então, isso vai ficar separado, ó. 1 mais 0,222. Esse segundo, ele ficaria 2,3444. Vai ficar 2,3 mais 0,0444. E aí percebe que depois que você separa, com certeza vai virar alguma coisa que a gente já fez em um dos casos anteriores. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro, mais simples, né? 0,222. Então aqui o 1 já está bem. Aqui vai ficar 2 sobre 9. E no caso de baixo? No caso de baixo, o 2,3 não tem mais dízima periódica. Eu posso transformar ele em fração, se eu quiser. Fica 23 sobre 10, né? E aqui, 4 sobre 9 e 1 zero. Aí esse último aqui, como que ficaria? Ó, 2,3 mais 0,04545. O 2,3 eu posso deixar normal ou posso transformar em decimal se eu quiser. Ou melhor, em fração se eu quiser, né? E esse aqui? O período é 45, então vai ficar 45, 2 noves e 1 zero.